Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo, minha intenção é discutir o tema que vocês podem ver pelo título, que é uma questão de confiança. Mas mais importante que isso é por que que a gente desconfia dos outros, né? Para elaborar esse vídeo, eu estou usando como recurso principal um jogo. Eu coloco o jogo entre aspas porque ele é muito mais uma experiência demonstrativa do que um jogo, né, no sentido próprio. Eu acho que o termo jogo cabe. É chamado Evolução da Confiança. Ele é um site que é uma experiênciazinha de meia hora. Eu vou deixar ele aqui embaixo. Antes de começar a gravar esse vídeo, ele não estava funcionando, mas eu acho que é uma questão temporária e eventualmente ele vai voltar. É, esse jogo, ele funciona em cima do chamado dilema do prisioneiro. Qual que é o dilema do prisioneiro? A questão é a seguinte. Suponha que você e um amigo foram pegos cometendo um crime, né? Vocês estão sendo acusados de cometer um crime. E cada um de vocês tem duas opções. Vocês podem confessar o crime, cada um, e ter uma pena mais leve. Ou vocês podem negar que cometeram o crime e acusar apenas o seu outro amigo, de ter cometido o crime. Eu vou colocar uma imagem aí na tela representando os cenários possíveis desse dilema. Porque a questão central é: se ambos confessarem, o tempo de prisão de cada um vai ser menor. Agora, se um confessar e o outro acusar esse 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 amigo, esse que confessou vai ficar muito mais tempo preso do que ficaria se ambos confessassem. Mas em compensação, se ambos se acusarem, é, a polícia acaba prendendo os dois por mais tempo que o original. Então o dilema mais central é: se vocês colaborar, você tem a chance de ambos se darem bem, mas se alguém escolher prejudicar o outro, quem escolheu prejudicar vai se dar muito bem e quem escolheu colaborar vai ser 100% prejudicado. Mas se ambos tentarem se prejudicar, todo mundo sai prejudicado, ninguém sai ganhando. Esse é o dilema do prisioneiro. É um dilema clássico e ele aqui, tanto no jogo que eu comentei, quanto nessa imagem que eu mostrei, ele é analisado por método chamado de teoria dos jogos. Teoria dos jogos é um campo da matemática que pretende calcular, digamos assim, qual é a estratégia mais eficiente para ganhar um jogo. Ele funciona para vários jogos. Aqui ele está aplicado especificamente no caso, né, no caso específico, que é o dilema do prisioneiro, que é um exemplo relativamente bem simples. Agora, essa questão sobre a cooperação me faz evocar aquela discussão que eu comentei lá no vídeo anterior sobre justiça, da República de Platão. Porque essa questão está, de certa forma, presente na discussão da República. Enquanto Sócrates defende justiça, defende que as pessoas cooperem entre si, existe uma personagem que é o Trasímaco, que defende que não, que você contribuir com os outros é tolo, e o jeito mais eficiente de você ter benefícios para você é sendo injusto e se preocupando única e exclusivamente consigo mesmo. Ou seja, a gente pode pensar duas posições possíveis nesse dilema do prisioneiro, sendo a posição de Sócrates e a posição de Trasímaco. Sócrates seria a personagem que vai cooperar, enquanto o Trasímaco é a personagem que vai tentar trapacear, vai tentar prejudicar o outro, a benefício próprio. É... Mas enfim, e como a gente viu na discussão da República, o ponto que o Sócrates propõe é: a cooperação ela é funcional, inclusive a benefício próprio. Porque, como nós vivemos em sociedade, a cooperação serve para que nós, em conjunto, avancemos e sofremos menos dos problemas das mazelas da vida, né? Então, se você organiza a sociedade para todo mundo contribuir um com o outro, a sociedade, consequentemente, as pessoas vão mais para frente do que se ficar cada um tentando lutar por si. A cooperação é uma certa forma da evolução humana, né? A evolução humana nos fez cooperar um com os outros para que a sociedade se desenvolva melhor e, consequentemente, cada um tenha mais chance de sobreviver. Mas, enfim, no joguinho da evolução da confiança, ele começa com a historieta contando uma anedota.
No caso, uma história real que aconteceu durante a Primeira Guerra, mais especificamente no Natal de 1914. Nesse ano, as frontes de batalha, as trincheiras britânicas e alemãs, no dia do Natal, concordaram em cessar a guerra por um dia, entrar em trégua, para que eles pudessem comemorar o Natal. Então, mesmo em situação de guerra, mesmo dia a dia seguidos matando uns aos outros, eles conseguiram um dia de paz para comemorar o Natal. Trocaram presentes entre si, ceiaram, jogaram jogos, enfim, se divertiram. Sendo que um dia antes estavam se matando e no dia seguinte também foram se matar. Tirando o fato de ser impressionante, ser um tanto quanto assustador essa ideia, né, de pessoas que estão se matando pararem para comemorar entre si e logo em seguida voltarem a se matar, o que esse caso também explicita é como foi que as pessoas confiaram que os seus adversários de uma guerra seriam honrosos com a palavra e iam realmente entrar em trégua, né? O que garantia eles tinham de que assim que os soldados de um lado das trincheiras saísse para ir comemorar o Natal com os seus oponentes, estes não os trairiam e os matariam? Chega a ser inquietante essa questão, né? Como que as pessoas confiaram tanto em si num cenário tão catastrófico, tão conflituoso quanto uma guerra? Isso nos coloca em contradição com o fato de que nós desconfiamos um dos outros no nosso dia a dia, né? Nós muitas vezes desconfiamos dos nossos vizinhos, desconfiamos dos nossos amigos, pessoas que nós supostamente deveríamos confiar. Muitas vezes a gente desconfia deles cotidianamente e chega a ser estranho, né? Pensar que como os mesmos seres humanos, né? Os mesmos animais num cenário de guerra conseguiram confiar uns nos outros, mas eles desconfiam também entre si no dia a dia em questões muito mais triviais, muito menos sérias do que uma guerra. E é sobre essa contradição que que o jogo pretende analisar. Ele elenca três problemas principais que causam a desconfiança. O primeiro problema é o problema da má intenção. Existem pessoas que são mal intencionadas, existem pessoas que veem o mundo da mesma forma que Trazima propunha, né, que você deve única e exclusivamente se preocupar com o seu benefício pessoal. E isso causa desconfiança, né? Evidentemente, se você confia nas pessoas ao seu redor e alguma delas lhe trai, você tem menos tendência de confiar nessa pessoa. E quando isso acontece muito recorrentemente, você tende menos a confiar em todas as pessoas, né? Mas enfim, essa questão sobre intenção, né? Ela remete a uma questão que é a questão da liberdade, a questão do nosso poder, nossa capacidade de planejar o que a gente vai fazer e fazer seguindo nossos planos. A questão da liberdade foi o que eu discuti no último vídeo. Então, assim, se debruçando um pouquinho sobre essa questão, nós temos controles das nossas intenções? Eu creio que no último vídeo eu consegui elaborar relativamente bem a questão. De fato, nós não temos controle sobre o que nos controla, né? Eu não tenho controle sobre o fato de que eu gosto de comer hambúrguer, não tanto e mais do que eu gosto de comer salada. É uma coisa que existe na nossa natureza, digamos assim, né? Eu não tenho controle sobre se me atraem homens ou mulheres. É o que me atrai, é o que me sinto convidado a fazer ou não fazer, né? Nós não temos controle acerca disso. Mas, como eu comentei no último vídeo, a faceta principal da nossa liberdade é a gente percebendo que a nossa consciência influencia no nosso processo determinístico, né? A nossa consciência também está nas contas do que nós fazemos. A partir do momento que nós temos consciência dos processos reais, nós conseguimos, dos próprios processos determinísticos, né? Nós intervimos no processo e alteramos o que vai acontecer ou não. Se eu tenho consciência, falsa ou verdadeira, de que as pessoas ao meu redor vão me trair, isso influencia a minha decisão de confiar ou não. Então,
por mais que a gente não tenha controle sobre as nossas intenções, aperfeiçoando a nossa consciência e nos aproximando de verdades acerca das coisas, nós conseguimos tomar decisões mais coesas, mesmo partindo do pressuposto que a decisão em si tecnicamente não existe, né? A consciência real, a boa consciência, né, o pensamento bem estruturado, ele nos permite nos posicionar melhor mediante as coisas e ter uma vida mais eficiente, digamos assim. Né? Afinal, quando a gente fala de razão, a gente está falando de certa forma, na capacidade de planejar as coisas a longo prazo, né? Eu vou fazer isso porque a consequência será tal. Então eu vou confiar em fulano, sabendo que eu posso confiar em fulano, porque confiando nele, eu vou ter melhores frutos. Duas pessoas trabalham melhor que uma. Mas enfim, em existindo má intenção, em sabendo que a má intenção existe, como que a gente lida com ela, né? E o engraçado é que o jogo mostra que mesmo quando existem desconfianças ou não, via de regra, a postura mais eficiente é a postura do código de Hammurabi, a postura do olho por olho, dente por dente. Ou seja, você deve fazer o bem a quem lhe faz bem e desconfiar, né, fazer o mal a quem lhe faz mal. Ele mostra, digamos, matematicamente que isso é válido. Mas enfim, como eu comentei, esse é um dos problemas de 3 problemas. O segundo é o problema da baixa recorrência de interações. O que isso quer dizer? Bom, esse chega a ser um tanto quanto até evidente. É muito mais fácil que a má intenção se prolifere na medida que a gente interage menos com as pessoas repetidas vezes, né? Ou seja, é muito mais fácil você trair alguém e se dar bem quando você só interagiu com essa pessoa uma vez, né? Você está andando na rua e uma pessoa passa para você e fala assim, ô, me empresta R$ 50, daqui a pouco eu te pago. Você tem muito menos chance de confiar nessa pessoa do que se uma pessoa que você conhece há muito tempo, né, um amigo seu, fala assim, ô, me empresta R$ 50 que eu te pago. Isso é evidente, todo mundo sabe disso, todo mundo interage assim, é muito mais, as pessoas se sentem muito mais confortáveis em confiar em quem elas interagem com frequência do que com quem elas interagem com menos frequência. Inclusive, isso eu percebo que é um certo problema de, por exemplo, grandes centros, né? Grandes cidades. Eu percebo muito que em São Paulo, por exemplo, é uma cidade que é muito mais difícil confiar nas pessoas do que você observa num cenário, por exemplo, de uma cidade interiorana. Nas cidades interioranas, as pessoas, no geral, elas têm relações mais profundas entre si. Porque como elas interagem com mais frequência com as mesmas pessoas, elas conhecem mais ou menos umas às outras, isso permite que elas saibam quem ela pode confiar, quando ela pode confiar. Então, a frequência de interações, a alta frequência de interações, permite que as pessoas confiem mais umas nas outras. E o terceiro problema que esse jogo nos aponta é como as falhas de comunicação também prejudicam a confiança. Porque um erro, uma má comunicação, pode fazer com que uma má intenção, ou melhor, podem aparentar como uma má intenção. Um erro, ele corre o risco de parecer uma má intenção, né? Então, por exemplo, se eu te empresto R$ 50 e você fala assim, eu vou te pagar amanhã, mas daí, quando esse amanhã chega, por exemplo, você, sei lá, perdeu seu celular. Seu celular, ou sei lá, enfim, ele deu pau. E daí eu fico o dia inteiro pensando, pô, eu emprestei R$ 50 pro cara, ele tá até agora esperando ele fazer o Pix. Ou seja, aparenta que você tá numa má intenção, aparenta que você me traiu, mas na verdade foi só uma falha de comunicação. E o grande questão é que isso gera ciclos viciosos. Porque se, né, como eu comentei anteriormente, o olho por olho, dente por dente é a forma mais eficiente de lidar com a má intenção, a partir do momento que eu desconfio de você por uma falha de comunicação, eu vou lhe retornar uma má intenção
por mera questão defensiva, porque eu sei que olho por olho, dente por dente é mais eficiente para que eu me dê bem, né? Como eu falei, a questão da consciência inserida nos processos determinísticos, ela tem esse efeito. Se eu sei que quando alguém me trai, o mais otimizado é que eu traia essa pessoa, né? Ou que eu me afaste da pessoa, que de certa forma também é uma traição, né? A gente espera que as pessoas na nossa vida estejam presentes na nossa vida, que elas não sumam do nada. Mas enfim, se eu sei que se eu interpreto que você me traiu e como resposta eu lhe traio, a gente cria um ciclo vicioso inteiro que começou com uma falha de comunicação. Começou com um erro, começou com uma besteira, coisas que fazem parte da vida humana. Às vezes nós nos expressamos mal, nós, nós cometemos erros, né? A gente fala, vou fazer uma coisa, chega lá e não consegue fazer. Então, assim, esses erros, eles criam ciclos viciosos que geram mais desconfiança. Eu, inclusive, tenho a percepção, tenho a hipótese, de que toda má intenção surge de um erro, né? Em algum momento você confiou em alguém, essa pessoa falhou, não necessariamente ela teve uma má intenção, e disso você passou a desconfiar nas pessoas e começou a agir com má intenção por erros. Então, assim, no fundo, eu contemplo que essas falhas de comunicação, esses erros de análise, ou erros de atuação, né, erros humanos, são o que causam a nossa desconfiança nas nossas relações com as pessoas. Por isso que eu frequentemente defendo que as pessoas sejam honestas, né? Eu tento ser honesto e defendo que as pessoas sejam honestas, porque, na minha visão, esse é o pior erro que você pode cometer. Na medida que você é desonesto, você cria ciclos de desconfiança que muitas vezes podem acabar matando uma pessoa no futuro próximo. Ou mesmo que não tão próximo, você cria esses ciclos de desconfiança que prejudicam a nossa relação social como um todo. Mas enfim, o jogo ele elenca e exibe de maneira muito interessante esses três problemas. Eu recomendo a todos que testem o jogo, inclusive para ter uma questão mais visual e não ficar só com a explanação. Mas o que eu estou querendo chegar é, voltando para o dilema inicial, para a anedota inicial, como que as pessoas em guerra confiaram umas nas outras mais do que a gente consegue confiar nas outras hoje em dia? Ora, pessoas numa situação de guerra, elas são muito menos suscetíveis a esses problemas que eu elenquei do que nós hoje em dia. Pessoas em situação de trincheira, elas conhecem-se umas às outras, elas observam as pessoas do outro lado da trincheira com muita frequência, elas estão ali em contato o tempo todo, elas têm muitas recorrências e interações. E as comunicações tendem a ser, de certa forma, mais rigorosas, né? A ordem de um general ela tem que ser passada com muita clareza. Então as pessoas têm que ter uma comunicação bem estruturada, né? Inclusive para que a guerra não se prolongue mais do que deve. E as intenções são todas muito bem conhecidas. Muito provavelmente quem está num cenário de guerra não queria estar num cenário de guerra. Está por ordens superiores, está por consequências muitas outras. Não necessariamente que a pessoa quer estar em guerra, e você sabe que a pessoa do outro lado da trincheira também provavelmente não queria estar ali. Você também sabe que a pessoa provavelmente tem família e etc, mas tá ali porque, enfim, foi uma necessidade da vida. Se ela não fosse para a guerra, ela poderia ser executada, etc. Então, mesmo num cenário tenso como um cenário de guerra, as pessoas têm mais motivos para confiarem umas nas outras do que nós hoje em dia, que sofremos muito mais desses outros problemas por uma certa overdose de, de interações com diversas pessoas e com falhas de comunicações muito recorrentes, né? Mas, enfim, o ponto que que eu queria chegar, né, em termos mais práticos, novamente eu acho que jogando o joguinho, que eu vou colocar aí o link aí embaixo, vocês podem ter um contato muito melhor com esses problemas que eu comentei do que meramente pela minha explanação. Mas o ponto que eu queria chegar a título de proposição é como que as redes sociais, essas, essa coisa que vocês estão nesse exato momento, que nós ficamos checando pelos nossos celulares cotidianamente, elas nos causam essa sensação de desconfiança e como isso prejudica as nossas relações reais. Não meramente as nossas relações com
entre vocês que estão assistindo comigo, mas as relações, ou as relações que nós temos com amigos digitais, né, pessoas que nós conhecemos de muito longe, mas só conhecemos pela internet, como as redes sociais nos afetam a, a título de confiar menos nas pessoas ao nosso redor, como um todo. Bom, primeiramente, quando a gente vai pensar em redes sociais, a gente tem que sempre lembrar que a gente está lidando com uma empresa, né? Quando você está usando Instagram, YouTube, Twitter, você está lidando com produtos de uma empresa. E o que as empresas querem? As empresas querem dinheiro. Toda empresa na história da humanidade quer dinheiro. Por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Se a empresa não tem lucro, ela vai à falência. Se ela vai à falência, ela deixa de existir. E como as redes sociais conseguem dinheiro? Através do tempo, né? Quanto mais tempo você passa na rede social, mais você assiste anúncios e mais você vira, de certa forma, um produto, né? Você vai sendo consumido pela rede social. Então, o que as redes sociais querem é que você passe o máximo de tempo possível na internet. Agora perceba, a gente sabe disso, a gente sabe que as empresas querem dinheiro, a gente tem consciência dessa má intenção, digamos assim, das empresas, e a gente é exposto a diversos conteúdos nas redes sociais, né? Se você pegar um TikTok, um Instagram, você vai ficar vendo conteúdos diversos, você não vai ter interações recorrentes com ninguém, você está tendo várias micro-interações com pessoas diferentes, e as pessoas, enquanto criadores de conteúdo, a intenção delas também é uma má intenção nesse sentido de ganhar dinheiro, nesse sentido de prender você o máximo de tempo possível, custe o que custar, mesmo que isso necessite mentir para você ou qualquer coisa desse tipo. É um problema que você contempla lá nos sofistas de Platão, né? Os sofistas, eles não necessariamente traziam verdades, eles mais traziam retórica. Quando você consome um conteúdo desses de grande popularidade, né, esses vídeos com milhões, às vezes bilhões de visualização, eles são vídeos retóricos, via de regra. Né? Eles não são vídeos com muita informação de qualidade, mas com qualidade enquanto conteúdo, enquanto produto. Então a gente é exposto com muita frequência a esses conteúdos de baixa qualidade de informação, porque são conteúdos rápidos, são conteúdos que não tem como trazer uma boa comunicação, e que no fundo servem só para gerar dinheiro, seja para quem produz ou para a empresa que os divulga. Ou seja, as redes sociais alimentam todos esses três problemas que causam a desconfiança. Eu, um tempo atrás, como acho que eu já comentei num vídeo anterior, eu dei um jeito de bloquear os conteúdos rápidos das minhas redes sociais. Eu achei um aplicativo que você consegue bloquear Reels, TikTok, etc., esses shorts do YouTube, essas coisas, porque eu julgo que é muito danoso pra gente, é um vício que a gente não percebe mesmo. É quase uma doença mesmo que isso causa na nossa cabeça e a gente passa a desconfiar das pessoas ao nosso redor sem a gente se dar conta. Então a gente vende para as redes sociais não só o nosso tempo. Eu vi um estudo que mostra que, em média, as pessoas passam 10% do seu tempo em redes sociais. Isso é bizarro, você pensar que se você viver 80 anos, você vai ter passado 8 anos da sua vida consumindo conteúdos em redes sociais, conteúdos que muitas vezes não têm informações que são úteis para sua vida, e que não só você perde esses 8 anos da sua vida, como você destrói a sua vida real, você destrói as suas relações, suas amizades, as coisas que são realmente importantes para nós enquanto seres mesmo, né? Você está na Terra, você vai passar aqui um tempo curto relativamente, você vai passar, como eu falei, 50, 60, 80 anos, com muita sorte 120 anos, e se pensar que a gente tá, que tudo que a gente faz aqui na Terra, que deveria ser nos relacionar com outras pessoas, nos divertir, produzir, né, adquirir conhecimento, para saciar essas nossas vontades de ter conhecimento, de nos interagir com outras pessoas, nos relacionar, pensar que a gente está doando a nossa vida, não só o nosso tempo, como também essas capacidades nossas, essa nossa possibilidade de interagir com outras pessoas, a gente está doando elas para outras empresas, para empresas ganharem dinheiro, isso é realmente assustador. Mas a título só meramente de exemplo do que eu acho que isso é uma questão prática extremamente preocupante,
eu percebo que questões de gênero há muito tempo na internet são única e exclusivamente alimentar esse processo de desconfiança a título único e exclusivamente de ganhar dinheiro. Se você observar, tanto os movimentos Red Pill, quanto alguns movimentos ditos feministas, o que eles fazem é meramente alimentar a desconfiança, é te dizer, não confie nos homens, não confie nas mulheres, seja, dependendo, é claro, do que mais lhe interessa, do que mais vai lhe cativar a atenção. Então, discursos do tipo, todas as mulheres são interesseiras, ou discursos do tipo, não, todos os homens são perigosos, todos os homens não sei o que, não sei o que, todas as mulheres não sei o que, não sei o que. Esse fica se alimentando esse discurso, ele gera desconfiança, ele faz com que você pare de confiar nas pessoas ao seu redor, e você perde sua vida, perde sua capacidade de bem ponderar. Como eu falei, isso volta pro problema que eu comentei no último vídeo. Você pode até se sentir livre, acreditando que, não, agora eu sei que todas as mulheres são interesseiras, então eu consigo tomar melhores decisões acerca da minha vida. Isso pode até te dar uma sensação de liberdade, como eu comentei. A nossa consciência dos processos, seja ela falsa ou verdadeira, elas influenciam a nossa presença nos processos, né? Você pode até ter essa sensação de liberdade, mas no fundo você está só destruindo as suas possibilidades reais de ter uma vida feliz. É muito engraçado como as pessoas que consomem esses conteúdos, muitas vezes elas são pessoas que sonham, né, em ter um esposo, ter uma esposa, né, sonham em ter uma vida feliz ao lado de alguém, mas ainda assim elas ficam consumindo conteúdos falsos acerca de que você não pode confiar nas outras pessoas. E o que eu acho mais engraçado é que existe um problema matemático nessa coisa, né, de todas as mulheres são, todos os homens são, que é na matemática quando a gente fala para todo, isso tem um peso muito grande. Se você for ver na prática, as informações que você consegue usar para todo, ou elas são informações muito triviais, coisas muito bestas, ou são informações realmente muito significativas, né? Quando você fala, por exemplo, para todo x, x mais um é maior que x. Isso é uma informação verdadeira, para qualquer número real, ele mais um é maior que ele, mas é uma informação verdadeira, mas é uma informação besta, né? É tipo você falar é, todo homem é um ser humano, toda mulher é um ser humano. É uma informação muito besta, ela é verdadeira, mas ela é muito besta. Ou os para todos na matemática, ou eles são assim muito triviais, ou eles são realmente muito significativos, né? Eles permitem que a gente faça progressos muito grandes acerca da nossa compreensão do mundo. Do tipo, por exemplo, todo círculo, a razão entre a sua circunferência e o seu diâmetro é π. Isso é uma informação realmente significativa que nos permite trabalhar melhor acerca do mundo. Agora, informações de tipo para todo, que são falsas, elas podem fazer com que a gente faça avaliações extremamente equivocadas acerca do mundo e chegue em conclusões completamente falsas. Então, voltando para a questão menos matemática e mais séria, é evidente que o que acontece é que pessoas eventualmente lidam com frustrações, né, lidam com problemas complexos, assim, existem realmente homens problemáticos, existem realmente muitos homens problemáticos, existem sim mulheres interesseiras, mulheres mal intencionadas, existem. Mas se você toma isso como um para todo, se você toma isso como uma generalização, você para de conseguir confiar nas pessoas ao seu redor, isso prejudica a nossa vida radicalmente e nos leva enfim, enfim, cair em contradições, coisas que a gente poderiam ser muito facilmente evitadas, né? É como eu estava comentando, acho que é impressionante como essa mesma pessoa que reproduz esses discursos falsos, muitas vezes é uma pessoa que tem uma relação ou sonha em ter uma relação com alguém. Então, assim, é, eu creio que eu eventualmente estou ficando repetitivo no que eu sempre falo, que é vamos nos orientar por verdade, nos orientar por boas decisões e alimentar a confiança, porque eu espero que seja evidente para todos que a cooperação é necessária para o desenvolvimento humano, para que nós tenhamos
boas vidas, que nós tenhamos felicidade, nós tenhamos sucesso. É necessário cooperar com os outros. E para isso é necessário que a gente se desprenda desses vícios, da desconfiança, e que a gente evite causar esses vícios, né? Que a gente tenha bastante consciência dos momentos em que a gente está, às vezes, sem querer, promovendo falhas de comunicação, que a gente está agindo de maneira mal intencionada, e evitar isso para que a gente possa ter realmente um sucesso, um desenvolvimento real. Mas é isso. Muito obrigado a todos.